O trailer de Jurassic World Rebirth finalmente saiu, e com ele tivemos a confirmação de diversos dinossauros que estarão no filme, incluindo a presença de novas espécies e também o retorno de grandes clássicos, além do clima surreal de tensão apresentado. Nesse vídeo eu vou te explicar cada detalhe que eu notei no trailer de Jurassic World Recomeço, como foi traduzido. Então vamos nessa. Fala galera, Charles Barros na área. O trailer começa nos apresentando a Zora Bennett, uma espécie de Lara Croft do mundo moderno, que foi contratada por uma grande farmacêutica, que será interpretada aqui pela Scarlett Johansson, para levar o Dr. Henry Loomis, interpretado pelo Jonathan Bailey, em uma missão super secreta, que é a de coletar material genético das 3 espécies no topo da cadeia alimentar em seus habitats, provavelmente terra, ar e mar, tudo para ter subsídios para uma pesquisa no mundo real. Martin Krebs, o representante dessa farmacêutica, vivido aqui pelo ator Rupert Friend, explica que para a sorte deles, todas as espécies do checklist estavam no mesmo lugar. Provavelmente ele fala da Ilha Sorna, que é uma das ilhas do arquipélago das Muertes, que aparece no segundo e terceiro filme da franquia clássica, e é onde foram clonadas todas aquelas espécies de dinossauro que a gente viu nessa franquia. Caso você não lembre, os dinossauros mais vendáveis foram levados para a Ilha Nublar, do Jurassic Park, e as espécies mais perigosas sequer saíram dessa ilha de pesquisa, passando a dominar o lugar depois do terceiro filme. Então muito provavelmente, Jurassic World Recomeço vai mostrar como essas espécies evoluíram, vivendo sem a interferência dos humanos, já que, como diz um personagem do próprio trailer, ninguém é maluco de pisar os pés nessa ilha. Porém, ao vermos imagens panorâmicas da ilha e de dentro da floresta, ela não lembra em nada a Ilha Sorna. Então muito provavelmente existe outra ilha anterior a essa, onde Lockwood e Hammond trabalhavam juntos, e nessa ilha que vai se passar a maior parte do filme. Inclusive a fala do personagem do Mahershala Ali nos dá uma pista disso, quando ele menciona que terão que evitar Barbados, que fica na América do Sul. Na cena seguinte, já vemos a Zora e o Henry na ilha, e é aí que somos apresentados as espécies de dinossauros que eles teriam que encontrar. A primeira seria um dos maiores já vistos, que já deu as caras lá no primeiro filme e retorna aqui, o Titanossauro, que chega até a enganar a gente em um primeiro momento, com a sua cauda longa, que faz até a gente imaginar que se tratava de um saurópode, ou até de um diplodocus, já que os dois também têm essa cauda longa afinada. E vou te falar, essa estética aqui do Titanossauro ficou animal, porque partes dele lembram a pele de uma girafa, outras de um cavalo, então claramente eles misturaram o DNA de vários animais diferentes para criarem esse espécime exótico, que deve ser o primeiro a entrar na agulha. Em seguida, vemos um pterossauro voando ao longe em meio a uma névoa e penhascos que lembram demais a Ilha da Caveira. E eu sei que não é o mesmo universo, mas eu não pude evitar de ficar olhando para os cantos, tentando ver o Kong escondido em algum lugar. Muito provavelmente esse bicho é o Quetzalcoatl, que deve ser a segunda amostra que eles precisam para completar a missão. Voltando à cena do início do filme, Martin pergunta se os dois estavam prontos para partirem para a ilha no dia seguinte, e tudo indica que o Loomis vai ficar receoso de embarcar nessa missão. Só que a Zora meio que tranquiliza ele, dizendo que podia garantir a sua segurança, pelo menos um pouco. É aí que o trailer mostra o personagem do Mahershala Ali, o Duncan Kincaid, uma espécie de transportador que vai ser contratado para levar eles e trazer de volta da ilha em segurança. Duncan explica o plano e fala que eles seguiriam por uma rota clandestina que contornaria Barbados, para evitarem dar de cara com patrulhas do governo. E para ele falar isso aqui, significa que ele costuma fazer esse tipo de rota com frequência, sendo que a própria Zora falou que as suas habilidades eram a de transportar coisas e pessoas de lugares onde eles não deveriam estar. Ou seja, esse cara muito provavelmente é o cara que vai guiar nossos heróis até os seus objetivos, já que ele deve conhecer a ilha e os seus perigos como a palma da sua mão. Em seguida, a gente vê a equipe de extração se preparando para a missão, enquanto o trailer nos mostra algumas cenas do complexo abandonado. Ou seja, pode se preparar para ver um caminhão de referências aos filmes antigos nesse momento do filme, incluindo uma cena onde vemos um Velociraptor preso em um tubo, o que me fez lembrar demais uma cena do Jurassic Park 3. A pergunta que fica é, será que esse bicho vai acordar e dar o maior susto nos personagens, assim como da outra vez? Eu diria que não, porque já faz bastante tempo que a ilha parece ter sido abandonada, então claramente aqueles aparelhos não funcionavam há um tempo, mas eu não duvido que isso aconteça, devido à quantidade de raptores que vemos naquele complexo, que se forem mesmo inteligentes, podem muito bem fingir estar desacordados para atacar geral. Outro fato que me faz acreditar que os raptores estão aí só de enfeite é que os nossos heróis jamais poderiam fugir deles, já que esses bichos podem atingir facilmente uma velocidade de 40 km por hora. Em seguida, descobrimos que o Martin também foi naquela missão, o que não faz o menor sentido, já que o cara é só o representante de uma empresa farmacêutica, e não um soldado de elite. E mesmo que fosse o caso, não passa pela minha cabeça que a empresa que está patrocinando aquela missão tenha mais facilidade em encontrar um cara do business com as habilidades de Krebs que um soldado de elite qualquer. Porém, eu entendo que o Martin vai fazer o papel do orelha nesse filme, que é aquele personagem que não sabe de nada e vai recebendo informações junto com o público. Krebs pergunta ao Dr. Loomis se eles precisavam mesmo do ovo de um Quetzalcoatl para conseguirem a amostra, o que indica que eles já conseguiram a primeira amostra, dando uma agulhada em um daqueles titanossauros que vimos antes. Harry fala que eles até poderiam tentar a sorte com um carnívoro voador do tamanho de um F-16,
16, que não parava quieto, ou seja, um Quetzalcoatl. Então eles precisavam mesmo chegar no ovo, que era muito mais fácil. Enquanto eles falam, vemos a Zora abrindo caminho para eles descerem por um penhasco até a caverna do bicho. O problema é que a mãe percebe que os seus filhotes estavam ameaçados, então parte para cima da equipe de Krabs. Nessa hora, pode se preparar, porque alguns figurantes devem ir pro saco. Lembrando que o Quetzalcoatl que aparece aqui é diferente da versão que aparece em Jurassic World Dominion, da qual eu confesso que achei bem mais legal. Já comentei embaixo qual das duas versões de Quetzalcoatl você prefere. Outro detalhe interessante é que a produção do filme se preocupou com a ambientação do lugar, que lembra demais um antigo templo asteca, confirmando de vez que essa ilha fica mesmo na América do Sul, e justamente porque o nome do Quetzalcoatl inclusive é o nome de um deus da cultura asteca, adorado na Mesoamérica. Na cena seguinte, o Harry acaba ficando preso na sua própria corda, sendo puxado pelo Quetzalcoatl, sendo salvo no último segundo pela Zora, já que ela tinha prometido cuidar dele, e não podia desapontar. Em seguida, vemos o Duncan e a sua equipe sendo importunados por alguma espécie de dinossauro à noite, o que indica que eles não vão conseguir completar a missão em um dia apenas, e vão precisar montar acampamento em algum lugar da ilha, mas mesmo assim, não terão sossego. Isso na verdade é muito bom, porque além de mostrar que a ação frenética quase não vai ter respiro, vai dar o start para as cenas de suspense que o diretor prometeu que teriam nesse filme, ou seja, já se prepara para tomar alguns sustos nessas cenas aí. Lembra que eu falei que os Velociraptors não dariam as caras por serem algo que os humanos não poderiam fugir? Pois é, eu me enganei, porque nessa cena inclusive, eles aparecem à noite, o que dobra a ameaça. E além disso, tudo indica que teremos a versão mais bonita deles até aqui, que é aquela versão azulada. Depois disso, vemos uma cena meio confusa, porque alguns figurantes aparecem carregando malas, inclusive uma criança se deparando com um dinossauro misterioso, que segundo os rumores, se trata de uma espécie deformada de dinossauro que foi abandonada pelos pesquisadores por ser considerada uma completa aberração. Ou seja, galera, tudo indica que esse bicho aí é uma versão requintada do bicho que aparece em Jurassic Park 4 e em Jurassic World, ou seja, mais uma versão bizarra de Rex, como foi o Scorpions Rex, só que é muito mais feia, o que é uma pena, porque até agora o trailer estava indo bem demais. Enfim, a Zora ainda dá um grito pelo Duncan nessa hora, o que entrega que eles têm ou tiveram algum lance no passado, e foi talvez por isso que ele aceitou essa missão, mas tudo indica que é nessa hora que ele vai pro saco, pra salvar a criança. Eu só achei esquisito toda aquela galera ali na ilha, a não ser que o trailer esteja enganando a gente e aquela não seja mais a ilha, mas levando em consideração a ganância humana nessa franquia, eu não duvido que alguma corporação turística esteja aproveitando o momento para levar algumas pessoas para explorarem os arredores da ilha, como se lá fosse a Disney. Em seguida, vemos algumas cenas de ação, até que vemos um Dilophosaurus dando bom dia para uma figurante, que foi, sei lá, escovar os dentes fora da instalação. E que bicho lindo, meus amigos. Igualzinho ao próximo que aparece, um Tiranossauro Rex, bem diferentão, mas lindo só de ver mesmo, porque chega perto. Depois disso, vemos aquele mesmo Rex Alien que ameaçou o Duncan, preso em uma jaula com o cientista dentro, pedindo socorro, mas sendo completamente ignorado pelo cara que está do lado de fora, que não abriria aquela jaula, nem se a mãe dele estivesse ali dentro. Depois disso, vemos de novo o mesmo Tiranossauro, só que dessa vez tentando abocanhar um figurante em um rio, que pode muito bem ser o final de uma cena que a galera pede, há décadas, e que existe lá no livro. Em seguida, vemos a galera fugindo de barco, que muito provavelmente vai ser lá no terceiro ato do filme, e sendo cercada por vários espinossauros. O Dr. Loomis até fala que os espinossauros estavam defendendo o território do Mosasauro, mas pra mim, não sei não, hein, porque talvez esses bichos estejam agindo por influência de alguém ou alguma coisa externa. Só não tem como saber se é por ordem de outro dinossauro superior ou alguma equipe humana que descobriu uma forma de controlá-los. Lembrando que o espinossauro também aparece diferente aqui, em relação à sua versão de Jurassic Park 3, sendo muito mais visceral na forma de agir, e com um design que lembra muito um crocodilo. O trailer termina com eles sendo atacados pelos dois dinossauros aquáticos, que sem sombra de dúvidas, deve ter sido a terceira espécie na qual eles procuravam extrair o material genético. Curtiu o vídeo? Então compartilhe ele com todo mundo que também tá ansioso para a estreia de Jurassic World Recomeço. Obrigado por ter me assistido até aqui e valeu!